A paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, meu irmão, minha irmã, eu sou o pastor Júlio Bahia e estou passando mais uma vez aqui no meu canal para vos deixar uma palavra para o seu coração. Passamos dias tão turbulentos, dias tão de aflição no nosso coração, na nossa vida, no dia a dia, e eu gostaria, junto com você, estar compartilhando a palavra de Deus. A palavra a qual gostaria de deixar como meditação para o nosso coração está em Josué, capítulo de número 1, versículo de número 6, a seguir, que nos diz assim: Ser forte e muito corajoso, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi a dar a teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, que palavra de Deus, que meditação tremenda para o nosso coração. Quantas das vezes nos deparamos diante de algumas situações da nossa vida e que nos causa espanto, nos causa medo, nos causa temor, não é verdade? Aqui nós vemos Josué, diante de uma promessa de Deus. Nós vemos Josué diante de uma palavra do Senhor para lhe confortar o coração. Nesses versículos ao qual nós acabamos de lermos, nós vemos o Senhor falando para Josué, para que ele pudesse ser forte. Foi uma declaração de encorajamento, que Josué escutou do próprio Deus. Foi Deus falando para ele. Aqui não foi Moisés, aqui não foi Abraão, foi o próprio Deus que estava trazendo esta declaração para Josué. Diante de tudo aquilo que ele enfrentaria, diante de todas as situações que ele passaria, caberia ao próprio Deus dar esta palavra, porque nós sabemos da nossa estrutura, sabemos das nossas fragilidades, assim como Deus sabe também, não é verdade? E Deus aqui ele dá esta palavra para Josué. Ao dizer que Josué devia ser forte e corajoso, Deus estava animando a Josué e fortalecendo o líder hebreu para aquilo que ele estava, ou para a responsabilidade que ele assumiria, que era de conduzir o povo de Israel para a terra de Canaã. Não era uma tarefa fácil, não era uma tarefa de facilidade, mas seria uma tarefa verdadeiramente que lhe caberia, que lhe custaria verdadeiramente a força, o ânimo, a estabilidade e a confiança de que Deus estaria com ele nesta caminhada, nesta jornada. Quantas das vezes Deus ele faz uma chamada, Deus ele nos dá uma ordem, e diante, muitas das vezes, da nossa incapacidade, diante da nossa pequenez, ficamos com medo, ficamos frustrados, Mas o Senhor sempre ele tem uma palavra de ânimo, o Senhor ele sempre tem uma palavra de encorajamento para as nossas vidas. É verdade? Foi isso que Deus ele fez com Josué, porque Josué, verdadeiramente, ele iria enfrentar muitas batalhas, ele iria enfrentar muitas aflições diante
desta jornada que era conduzir o povo de Deus até a terra Canaã. Era uma promessa de Deus para a vida do seu povo. Era uma promessa de Deus para a vida, né, de Josué, né, diante da impossibilidade de Moisés de adentrar a terra prometida, porque nós sabemos que Josué ele ficou pelo meio do caminho, que Moisés ele ficou pelo meio do caminho, ele foi impedido por Deus de entrar na terra prometida. Agora caberia, né, a Josué a levar o povo até a terra de Canaã. Nós vemos esta importante palavra de Deus, né, para Josué. E Deus ele vai repetir isso por 3 vezes. Né? Deus ele vai falar isso por 3 vezes nestes versículos, né, ao qual nós acabamos de lermos aqui. Né? De fato, estas palavras foram muito profundas. Estas palavras foram palavras significativas para a vida de Josué. Deus falou que deveria ser forte e corajoso, né? No momento decisivo da sua vida, no momento em que, quem sabe, ele pensou, mas como eu irei levar este povo até a terra prometida? De que maneira eu irei conduzir esta tamanha, né, nação até a terra prometida, sendo que eu sou pequeno, sendo que eu não sou nada? É verdade, uma vez que eles ainda estavam de luto pela vida do seu líder Moisés. E aqui cabe a Deus, aqui cabe ao Senhor fortalecê-lo, encorajá-lo, impulsioná-lo para a jornada que ele iria fazer. Moisés, que havia sido usado por Deus como instrumento para libertar o seu povo do Egito, havia morrido. Moisés, que foi levantado pelo Senhor para conduzir esta nação até o Egito, até a terra de Canaã, tirando do Egito até a terra da promessa. Ele havia morrido. É verdade? Oh, glória a Jesus. A situação era uma situação realmente delicada, era uma situação difícil, porque as pessoas estavam acostumadas com Moisés. Moisés era o seu líder, Moisés era o seu espelho. E agora esta nação ela se depara em uma situação como esta, de que seu líder havia morrido, e agora caberia a responsabilidade de Josué levá-los até a terra prometida. A situação era realmente delicada, pois aos olhos humanos, Israel tinha ficado sem liderança justamente na ocasião em que deveria ser o clímax de uma história de 4 décadas de peregrinação. Nós sabemos que para que o povo de Deus pudesse adentrar a terra prometida foram 40 anos caminhando no deserto. Foram 40 anos de luta, 40 anos de provas, 40 anos de sofrimento, mas diante destes 40 anos, a Bíblia nos diz que seus calçados não se envelheceu, suas vestes não se envelheceram, havia maná, havia água, havia proteção de Deus sobre o seu povo. De noite, uma coluna de fogo para esquentar do frio. Durante o dia, uma coluna de fumaça, uma nuvem, né, para que pudesse lhe proteger do calor. Deus, ele sempre cuida. Deus, quando ele tem promessa na vida do homem, na vida da mulher, o Senhor sempre cumprirá as suas promessas. O Senhor sempre proverá o seu milagre. Se a vida no deserto tinha sido difícil, o desafio em Canaã parecia ser ainda mais complicado. Com uma caravana que era basicamente de nômades, poderia tomar as equipadas e proteger as cidades cananitas. Pior ainda, tendo de acabar de lamentar a morte de sua maior referência. Foi neste contexto que o Senhor levantou Josué para que fosse o instrumento
que ele iria usar, aleluias, para fazer com que o seu povo pudesse herdar a terra prometida. O Senhor, ele conta comigo. O Senhor, ele conta com você. Disse Deus a Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a seus pais. A tarefa de Josué era uma tarefa difícil. A tarefa de Josué era uma tarefa complicada. Mas ele havia recebido diretamente de Deus a promessa de que ele iria entrar na terra prometida. Mas, irmãos, para que ele pudesse entrar, para que a sua caminhada fosse bem-sucedida, para que a sua jornada fosse próspera, era necessário ele observar, ponderar, guardar, obedecer a palavra do Senhor. Foi o que nós lemos aqui no versículo de número 8. Não cesse de falar deste livro na lei, antes medita nele de dia e de noite. De dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo nele está escrito, porque farás então prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Você quer ser uma pessoa abençoada por Deus? Você quer ser uma pessoa próspera, bem-sucedida, abençoada? Guarde a palavra de Deus. Obedeça a palavra do Senhor. Lá em Salmos, capítulo 1, versículo de número 2, a Bíblia nos diz: medita em sua palavra de dia e de noite. A meditação na palavra do Senhor, meu irmão, ela traz frutos, ela traz bênção. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E nesta lei, na palavra de Deus, na palavra do Senhor, medita de dia e de noite. E quando você medita na palavra do Senhor de dia e de noite, irmão, você é como a ave plantada junto aos ribeiros de água, que no devido tempo dá seu fruto. Sim, dá o seu fruto. Oh, glória, diante do sofrimento, diante das circunstâncias, nada te abala, porque você está plantado, porque você está enraizado na presença de Deus. A missão que Josué havia recebido do Senhor não era fácil. Ele foi comissionado pelo Senhor a conduzir a Israel a usufruir das promessas divinas feitas aos seus antepassados. Isso incluía entrar na terra prometida e destruir as nações, derrotar os seus inimigos que lá estivessem para tomar posse da terra ao qual Deus ele havia prometido para Israel. Definitivamente, ser escolhido pelo Senhor não significa ter uma vida fácil. Há pessoas que pensam que por ser escolhido por Deus, ser separado por Deus para uma determinada obra, para uma determinada missão, acha que sua vida será uma vida de facilidade, será uma vida de prosperidade. Mas, meu irmão, não é isso, não. Há situações de nossa vida em que nós iremos temer. Há situações de nossa vida em que iremos chorar, que iremos nos afligir. Mas isso não quer dizer que Deus ele não está contigo. Isso não quer dizer que Deus ele não está conosco. Não, Ele está, meu irmão. Ele está, minha irmã. Cabe a nós tomarmos posse da palavra do Senhor, daquilo que Deus nos deu, a promessa que Deus ele fez em nossa vida, e esperarmos o momento certo de que essa promessa ela possa se cumprir, de que essa promessa possa se realizar. As promessas de Deus em nossa vida não implicam necessariamente uma vida de passividade. Não. A soberania divina não substitui a responsabilidade humana. Deus ele nos faz uma promessa. Mas para que esta promessa venha a se cumprir, é necessário que também nós façamos a nossa parte. Sim, Deus é fiel às suas palavras e cumpre sua promessa apesar da debilidade humana. Mas, ao mesmo tempo, sua providência, ele também usa o serviço dos homens como meio
através dos quais seus propósitos soberanos são cumpridos. Lembra lá? De João capítulo número 11, a partir do versículo 40, em que o Senhor Jesus vai para ressuscitar Lázaro, a um pedido de Marta e Maria. Lázaro já havia morrido havia 4 dias. E ali, para ressuscitar Lázaro, era com o Senhor. Mas para que a pedra fosse removida, era com os homens. Jesus ele dá uma ordem para que pudesse remover a pedra. E o resto ele faria. A mesma coisa somos nós, irmão. Nós temos que fazermos a nossa parte. Deus ele deu uma promessa a Josué. Mas Josué também teria que fazer a sua parte. E quantas das vezes Deus ele nos dá uma promessa, não é verdade? E nós ficamos esperando, cruzamos os braços e não fazemos a nossa parte. Não é isso, irmão. Deus ele fez uma promessa em sua vida. Deus ele fez uma promessa em minha vida. Mas é necessário também que nós façamos a nossa parte. Por isso que diante das promessas do Senhor, Josué precisou ouvir que ele deveria ser forte e corajoso. Diz-nos, Charles Spurgeon, diz que Josué jamais deveria usar a promessa como um sofá, sobre o qual poderia se espalhar indolência. Mas ele deveria usar a promessa como cinturão para fortalecer seus ombros ao preparar-se para o trabalho que se encontrava diante dele. Disse Spurgeon, Charles Spurgeon, Josué jamais deveria usar a promessa como um sofá, sobre o qual poderia se espalhar indolência. Mas ele deveria usar a promessa como cinturão para fortalecer seus ombros ao preparar-se para o trabalho que encontrava-se diante dele. Há pessoas que se acomodam. Há pessoas que se acomodam, irmão. Essa é a realidade. Deus ele faz uma promessa e a pessoa fica esperando. Não faz a sua parte. Mas essa não é a vontade do